Olá, alunos da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História para mais uma aula e nessa aula a gente vai falar sobre a expansão marítima, sobre o pioneirismo português, porque logo os portugueses foram os tal dos pioneiros na expansão marítima, nas grandes navegações. Então vem comigo, gente, vamos ver quais são os objetivos desta aula de hoje. Então, gente, nós vamos compreender a importância, desse pioneirismo português na expansão marítima. Aqui a gente tem o exemplo de uma caravela, uma imagem de uma caravela, como vocês podem ver, com as famosas cruzes, lusitanas, muito conhecidas da gente já. Então, gente, para a gente retomar alguns conceitos, do medievo, da Europa medieval, gente? A gente teve algumas mudanças na Europa feudal, que possibilitaram a formação até dos estados nacionais posteriormente, Você se lembra, gente, quais foram as inovações técnicas realizadas na agricultura na Idade Média, gente? A gente teve importantes renovações, técnicas ali na agricultura que possibilitaram um forte aumento na produção de alimentos, principalmente a partir do século XII, até o século XIV, certo? Então, gente, a gente tem alguns exemplos, como a churrua, O que era a churrua, gente? Era um sistema para arar a terra, feito de ferro, que era colocada, no tronco do cavalo, do boi, de uma forma, gente, que ele não se machucasse, que ele se desgastasse menos, com rodinhas também para facilitar, a tração animal, certo? Isso aumentou muito a produtividade dos alimentos nesse período. Outra coisa que a gente tinha é a rotação de trienal de campos, O que é isso, gente? Dividir o campo de cultivo em 3 partes, mas você utilizava apenas 2, para diferentes culturas de formas rotativas, sempre para melhorar o aproveitamento do solo e, consequentemente, maior produção. Sempre deixava ali uma dessas ali, como dividia em 3, uma parte ficava descansando, porque senão, gente, provavelmente a terra ia desgastar, principalmente se você plantar só grão. Se fica plantando só grãos e grãos na mesma terra, a terra vai cansar, daqui a pouco ela não dá mais nada. Então planta grão nessa terra, depois roda, planta hortaliça, planta frutífera e vai girando assim, tá, gente? Outra coisa que vai fazer com que a gente tenha uma maior produção de alimentos é o moinho de água, gente? Que ajudou também a melhorar a produção de alimento, otimizando mais o trabalho humano, Em vez de ficar ali moendo alguns grãos, deixava que o moinho fazia todo esse trabalho. Aqui a gente tem uma notícia, gente, para a gente entender o nosso mundo de hoje. Como o Facebook mudou a internet, o comércio e até a política, Atualmente, o Facebook, a ascensão das redes sociais pode ser um dos grandes acontecimentos aí do século XXI, que influencia muito as nossas vidas até os dias de hoje, Então, gente, hoje a gente pode comprar produtos de todos os países do mundo, pois o comércio internacional está interligado, Temos várias ferramentas que nos auxiliam a se conectar com o mundo também, Então, o Facebook, por exemplo, você pode conversar com alguém de qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet de forma livre, Então, na sua opinião, como que essa conexão ela pode nos ajudar, Provavelmente de várias formas, pessoal? E na época dos grandes navegações, como que as pessoas se conectavam, será, hein? Gente, a expansão marítima portuguesa, ela vai se iniciar lá no século XIV, lá em meados do século XIV, E a busca por rotas marítimas pelos portugueses, ela sempre foi muito constante, gente? Qual será que é a importância do pioneirismo português para a expansão marítima europeia, Aqui a gente tem a imagem, do infante Dom Henrique, o navegador, que personifica o gesto, dos descobrimentos a partir de 1470. A gente vai ter alguns descobrimentos muito importantes realizados por ele, A pessoa principal, tá, gente? Aqui para a gente contextualizar, gente, o que a gente está vendo nesta aula, a gente tem a conquista de Celta em 1415, Onde que fica Celta, gente? Celta
é uma cidade, ali uma região do norte da África, né, de Marrocos ali, né, bem próximo da Europa. E é a partir de 1415, gente, que é considerada como o início dos descobrimentos portugueses, né? O início do pioneirismo português, certo? Porque essa região, ela interligava praticamente o canal ali entre a África e a Europa. Era uma região muito importante, certo, gente? Então, os grandes nomes desse pioneirismo, gente, são o infante Dom Duarte, o Dom Pedro e o infante Dom Henrique, que vão dar início nessas primeiras expedições ali pelo Atlântico, né? E sempre o patrocínio da coroa portuguesa, porque, gente, a gente está falando de um contexto mercantilista. A coroa, gente, ela sempre vai financiar, o Estado sempre vai estar por trás das riquezas ali, né? E o estudo da expansão marítima portuguesa, gente, vai nos auxiliar a compreender a colonização do Brasil, bem como também a prática exploratória empregada pelo reino português em suas colônias. Então, você entendendo esse contexto, você entende todo o resto do descobrimento do Brasil e as políticas de exploração que o Brasil sofreu por tanto tempo nas mãos dos portugueses. Vamos fazer uma atividade, gente? Ó, relembrando o contexto da Europa feudal. Então, o que a gente comentou da Europa feudal? Quais que foram as inovações técnicas na agricultura? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver então se vocês prestaram atenção ali no início da nossa aula. Gente, a gente vai ter a churrua. Lembra o que era a churrua? Aquele instrumento ali que ficava nos cavalos, né, nos animais. A rotação trienal de campos também, né, de trocar as culturas que você planta, deixar uma parte da terra também descansando. Além do moinho de água, né? Algumas regiões também a gente terá um moinho de vento, né? Então, gente, as novas rotas comerciais, né? Como que vai surgindo as novas rotas comerciais? Lá na Baixa Idade Média, quando a gente fala Baixa Idade Média, gente, é quase o fim da Idade Média, né? Ocorreu o aperfeiçoamento de tecnologias de navegação, certo? Então, eles vão aperfeiçoando cada vez mais as tecnologias. E também o aumento do consumo de especiarias, artigos de luxo, né? Seda chinesa, né? As especiarias da Índia, né? Então, vai aumentar esse consumo dos artigos de luxo, em parte devido ao contato com outros povos, lá das cruzadas. Quando começou as cruzadas, os europeus saíam, cruzavam toda a Europa, chegavam até o Oriente.
eles começaram a conhecer outras culturas, outros produtos e se interessar por eles, né, gente? Isso aqui que a gente tem nessa imagem é o exemplo de uma dessas tecnologias de navegação muito utilizada pelos portugueses, que é o astrolábio, né? O astrolábio, gente, permitia você entender a distância do que está no horizonte, né? Você conseguia calcular ali sem muito trabalho, apenas usando o astrolábio, né? Você conseguia calcular aonde estava ali o que você está observando no horizonte, né? Então você entendia ali a distância nas navegações. Aqui, gente, a gente tem o exemplo das rotas, né? Principalmente lá no século XIV. Essas rotas, gente, elas são dos italianos, das cidades italianas. Por quê, gente? Eles dominavam neste período todo o mar Mediterrâneo, junto com o Império, né, Otomano, junto com os árabes também, né? A gente vai ter, né, todo esse domínio, né, desta região. Então, os italianos, eles saíam pelo mar Mediterrâneo, né, e vinham, ó, chegavam na África, na Índia, na China também, certo, gente? E por terra também, a famosa Rota da Seda, muito conhecida, a Rota da Seda, né? Então, mas professor, por que os portugueses não faziam a mesma coisa? Justamente porque havia um domínio dos italianos, eles não queriam portugueses se metendo no comércio deles. A questão do monopólio, né? Só eu comercializo aqui, só eu lucro. Só os italianos levavam produtos para a Europa, especiarias, seda. Eles não queriam outros levando, né? Mas Portugal teve a ideia de circundar a África, né? Vamos, pessoal, fazer uma atividade então para ver se a gente conseguiu entender essas rotas? Então, gente, qual continente era o principal destino dos comerciantes italianos? Aqui, da Itália, saíram daqui. Qual que é o continente que eles iam? E por qual motivo? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram analisar quais são os continentes, quais são os destinos? Qual o motivo dos italianos irem lá para a China, para a Índia, né? O que eles buscavam, o que eles queriam? Então, gente, o principal continente era o asiático, né? Principalmente Índia e China, né? E o principal motivo dessas viagens, gente, era a busca de artigos de luxo para a elite, né? Seja a elite medieval e posteriormente a elite moderna também, né? Como o tecido, a rota da seda e as famosas especiarias, né? Então esse era o principal motivo deles buscarem esses produtos.
E aqui, gente, a gente tem exemplos dessas especiarias e artigos de luxo do Oriente, né, gente? Essa busca por produtos de alto valor na Europa, pelos reinos, ela começa a ser constante, porque começa a ser um comércio muito lucrativo. As cidades, gente, Veneza, Gênova, outras cidades ali da região itálica, gente, vão começar a enriquecer muito com esse comércio. Isso vai crescer os olhos dos outros países, principalmente Portugal e Espanha. Eles vão querer também ir atrás desses lucros. Por que que era importante, gente, ter esses produtos como cravo, canela, pimenta, né, que eram conhecidos, assim eram conhecidas como especiarias? Gente, esses produtos, além de darem sabor, né, para a carne, darem sabor para outros alimentos, eles serviam como conservantes também, né? Então eles ajudavam a conservar por mais tempo os alimentos. É só a gente lembrar, né? Não havia refrigeração neste período, né, gente? Então era importante alguma forma de conservar esses alimentos, né? Mas e como eu já disse, né, gente, elas eram trazidas do Oriente, né? E com o bloqueio da passagem pelos muçulmanos, gente, só restava uma possibilidade: ir através do alto mar, né? Eles não conheciam o Oceano Atlântico. Os portugueses praticamente não tinham embarcado ainda, né, gente, no Oceano Atlântico mesmo, né? As embarcações, eles não navegavam lá no Oceano Atlântico, era sempre ali próximo da costa, né? Só que aí eles vão se arriscar, tá, gente? Então, o pioneirismo dos portugueses, ele vai ser favorecido pelos seguintes fatores, gente, né? Primeiro, a gente tem que lembrar onde que o país, né, Portugal, né, o nome já fala, já vem da palavra Porto, Portucale, né? Da onde que vem? Porque eles estão na Península Ibérica, gente. O que é uma península? Eles estão muito próximos, eles estão cercados de mares. Eles já tinham costume de navegar próximos ali à costa, no Oceano Atlântico, para pescar, né? Portugal até hoje, né, é um grande exportador de bacalhau e outros peixes conhecidos, né? Então eles já tinham esperança em mar aberto, já tinham experiência em mar aberto, né, gente? Realizavam pesca lá, sardinha, bacalhau, atum e até baleia, né? O óleo da baleia, ele era utilizado também como uma espécie de combustível, né? Então era muito importante. E outra coisa, outro fator importante, gente, é a centralização do poder. Portugal vai ser um dos primeiros países europeus a possuir uma monarquia centralizada, certo? Né? E a Revolução de Avis, lá de 1383, ela vai ser um marco para isso, né? Na história de Portugal, e entra em cena uma monarquia com a ideia de se expandir, né? Ela vai se tornar totalmente independente com a Revolução de Avis e expansionista também, gente. Com isso, gente, a gente vai ter também o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários à navegação pelos portugueses, certo? Um deles, eles vão aperfeiçoar os mapas e portulanos, né, os roteiros detalhados das costas marítimas, principalmente da África. Eles vão cada vez mais conhecer o continente africano, porque eles vão devagarzinho. Cada expedição na África, gente, eles iam descendo cada vez mais, né, até chegar ao sul. Então começava ali, parava, fazia uma feitoria, parava ali, né, ia vindo, até conseguir chegar lá no sul, no extremo sul da África, né, gente. Eles também adaptaram a bússola às suas embarcações, né, e conseguiram inventar a caravela, que era uma embarcação mais rápida, mais veloz, né, gente? E aqui a gente tem o Globo do João de Lisboa, né, de 1514. Essa era a visão que eles tinham do mundo neste período, gente. Então aqui com o conhecimento que eles tinham, certo? Portugal está mais ou menos aqui, ó a ideia da África que eles tinham, né? A Península Arábica e a Índia aqui. Tá? Então eles já tinham uma certa noção, eles já conheciam um pouco, mas a gente consegue ver alguma similaridade com o que a gente tem hoje. Então, gente, no mapa ao lado a gente pode ver um pouco desse pioneirismo português, né? Então eles saíam de Lisboa, né? Chegavam aqui às ilhas, né? A gente tem importantes ilhas aqui na África e eles sempre vinham descendo, tá, gente? A região de Ceuta que eu falei é essa região aqui, gente, que eles trancaram agora, eles tinham domínio dessa região. Eles podiam passar livremente por aqui, tá? A região de Ceuta e Marrocos. Isso também possibilitou ali que eles tivessem maior controle das entradas e saídas do mar Mediterrâneo, né? Então olha como eles foram vindo, né?
sempre parando, tá, gente? Eles sempre iam parando, fazendo postos. Por isso que na África a gente tem muitos países que falam português, né? Como Moçambique, né? A gente tem a Angola também, né? Até chegarem em Goa, chegarem na Índia, né? Inclusive no Japão, tá, gente? Então essas são as rotas estabelecidas pelos portugueses ali, ligando Lisboa até Nagasaki, certo? E, claro, o desvio que fez com que eles chegassem até o Brasil com o Pedro Álvares Cabral. Gente, então vamos fazer uma atividade? Ó, o pioneirismo dos portugueses nas grandes navegações foi favorecido por alguns fatores. Quais são esses fatores, pessoal? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram lembrar quais foram os tais fatores que levaram esse pioneirismo português nas grandes navegações? Então vamos lá. A centralização do poder, gente. A centralização do poder, um reino único. A ideia do mercantilismo. A experiência da navegação em mar aberto, na pesca, né? E a revolução de Avis, né? Que colocou uma dinastia com ideias expansionistas, né? De buscar novas terras, novas colônias, né? De exploração para Portugal. Então, o que a gente viu nessa aula hoje, gente? Nós vimos que na Baixa Idade Média ocorreu o aperfeiçoamento das tecnologias de navegação e o aumento do consumo de especiarias e artigos de luxo, em parte devido né, ao contato com outros povos decorrentes das famosas cruzadas, né? E também a gente viu que a sociedade medieval ansiava por novas terras, novas rotas marítimas e novas descobertas. E o homem medieval vai realizar essas buscas e criar relações com povos distantes e desconhecidos. Essas são as nossas referências. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até uma próxima.